CD-ROM sendo usado como CD player. Esse aqui vai ser o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre o uso desses aparelhos aqui para um sistema de som. Então, estou com ele ligado aqui no meu amplificador Technics SE9200. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui alguns detalhes sobre esse uso. Esses CD players aqui eram de um tempo, por exemplo, esse aqui é de 2001, onde os computadores tinham pouca capacidade de processamento. Então esses aparelhos desse tempo eles tinham saída de fone de ouvido, tinham controle de volume, tinham play, passar música, tinham stop. E a gente podia usar o CD player, aqui o CD-ROM, sem que o computador precisasse processar qualquer coisa. Então acontecia tudo aqui dentro da decodificação do áudio. Então aqui dentro desse CD-ROM tem um DAC, tá? Que é um conversor digital analógico que faz todo o serviço de converter o conteúdo do CD em música. Ou seja, ele transforma de digital o conteúdo do disco para analógico, onde a gente pode escutar aqui ou tirar aqui atrás, como eu vou mostrar nesse vídeo aqui. O outro vídeo que eu fiz foi mostrando a gente tirando o áudio aqui pela frente, onde a gente pode mexer no volume aqui. Então aí o áudio eu poderia ligar direto lá no amplificador, usar ele mais ou menos como um CD player e pré-amplificador. Esse aqui então eu vou usar a outra saída de áudio, que essa aqui é a traseira, e ela é direta, ela não passa pelo potenciômetro aqui do fone de ouvido, tá? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar mais uns detalhezinhos sobre a gente recuperar esses aparelhos. Geralmente eles já estão, digamos, parados há muito tempo. Imagina, esse aqui é de 2001, está parado há mais de 20 anos. Então quando a gente vai pegar eles para usar, inevitavelmente eles vão estar com a correia suja ou laceada, ele não vai querer abrir a tampa. Então eu vou mostrar aqui como a gente faz para recuperar esses aparelhos aqui, tá? Ferramenta básica aqui, um clips torcido, e a gente vai conseguir ajudar ele a abrir a gaveta. Ainda não. Mais forte um pouquinho. Abriu. Vamos de novo, vamos fazer uma fisioterapia aqui nele. Já vi aqui que ele está com a tração bem fraca, não tem quase força. Então eu vou mostrar aqui como que a gente tira a correia para fazer uma limpeza dela. Então eu vou tirar aqui, ó, com o próprio clips. Vou extrair ela aqui de dentro. Saltou longe. Deixa eu pegar ela. Então tá aqui a correia. Não precisa nem desmontar o CD player para tirar. Basta a gente fazer um ganchinho ali e puxar ela fora. Eu vou lavar ela agora no tanque com um sabão, tá? E a gente vai limpar aqui a possível gordura que tenha depositado nela nesse tempo todo, possível poeira, e a gente vai ver como é que vai ficar, tá? E também eu já vou fazer um tratamento nela aqui com esse produto, ó, que é o antideslizante para correia. Isso aqui devolve a aderência a essas borrachas, então vamos ver como é que vai ficar. Tá, vou suspender aqui e vou fazer essa lavagem. Já volto aqui para mostrar como ficou o resultado. Então, lavei a correia aqui, lavei com sabão grosso, esfreguei um pouquinho com as próprias mãos, tá, lavei tudo junto. Então ela, digamos, está bem limpinha, e eu já apliquei aquele spray antideslizante para correias. Agora eu vou colocar a correia aí dentro com a ajuda dessa tesourinha aqui, porque é um pouquinho complicado de recolocar, tá? Vou fazer aqui, vou colocar ela lá no rolo grande primeiro. Ela tem que passar por cima daquele rolo. Então vou fazendo aqui para ver se eu consigo enganchar a correia nesse rolo. Tem que dar uma levantada aqui para enxergar. 5 minutos depois, a correia caiu lá dentro. Eu tive que sacudir ele bastante para conseguir tirar a correia lá de dentro, porque ela tinha ido para o lugar errado. Bom, coloquei aqui. Aparentemente ficou bom, tá?
Está trabalhando aqui a portinha. Quem tiver a oportunidade de trocar a correia é interessante também, tá? Agora ele está com muito mais força. Tá. Então vamos colocar aqui um CD para ver como é que ficou, se ele está tocando bem. Vou colocar na música 8. A gente não tem display aqui para saber que música tá, mas dá para contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá tocando, ó. Mais um. Depois de 20 anos praticamente parados, tá na ativa de novo. Espero que eles funcionem por muito tempo ainda. Então veja que simples que é a ligação. Agora eu vou mostrar aqui a outra saída que eu estou explorando. Então, esse CD aqui tem 3 saídas também, como aquele outro que eu mostrei. É o Bravil. Esse aqui é um SACT. Deixa eu ver se tem alguma outra marca. É tudo OEM da China. Ó, feito pela Top G. Aí no Brasil ele vinha com o nome de SACT. Tinha gabinetes com essa marca. Tinha caixa de som. Tinha um monte de coisinha importada que vinha com essa marca. Olha como é simples a ligação. Peguei um cabinho desses que vinha no tempo com esses CD-ROMs. Fiz aqui um juntamento aqui de 2 conectores fêmea de RCA. Coloquei o terra aqui no meio. Uni os dois aqui com solda. Coloquei o aterramento. Fio vermelho do lado vermelho, fio branco, que é seria o canal R, é o vermelho, canal branco é o L, tá? Então estão os dois aí. Então eu estou tirando o áudio por aqui, tá? Por essa saída aqui. Próximo vídeo que eu fizer eu vou tirar por essa saída aqui, que é a saída de digital, tá? Então digital áudio, analog áudio. Aí tirando daqui eu vou usar o CD player como um transporte, tá? Eu não vou decodificar o áudio dentro dele, eu não vou usar o DAC dele, eu vou tirar o digital antes de entrar no DAC que tem aqui dentro. Aqui eu estou usando o DAC do CD player aqui, do CD-ROM. Tá? Então no próximo vídeo vai ser por aqui. Aqui a fonte, eu tenho uma fonte pronta que tem as tensões que ele precisa, 5 e 12, tá? Não precisa de quase nada de corrente, é perto de, esse aqui pede 1.2 ampere em 5 volts e 1.5 ampere em 12 volts, tá? Então hoje em dia não é um requisito muito alto de corrente. Veja que eu estou mexendo nele aqui, ele não pula, hein? Deve ter um buffer dentro dele, um buffer de dados digitais, então mesmo que ele pule o leitor, ele ainda continua tocando um segundo, alguma coisa assim. Então vejam aqui que é um bom equipamento aí para a gente ter, para conseguir tocar os nossos CDs, tá? Então a gente precisa garantir que vai dar para tocar esses CDs por muito tempo. Então por isso que eu estou fazendo essa campanha aqui, mostrando um CD player. Quem me ativou essa ideia de mostrar isso foi o César, do canal Das Antigas 80. Então eu estou mostrando esses aparelhos aqui para ensinar como a gente pode extrair o áudio que eles podem fornecer. Eu vou fazer agora uma série de vídeos de demonstração, não do CD player em si, do CD-ROM, mas do Technics SE9200. Eu fiz vários vídeos dele, só que, quer dizer, eu fiz o vídeo de apresentação dele, só que eu não fiz os vídeos de demonstração de áudio. Então eu vou fazer usando esse CD player aqui, tá? CD player feito através de um CD-ROM. Então é isso aí, um abraço.